A BIP hoje ela é a maior empresa de saúde domiciliar do Brasil, né? Para quem não conhece, hoje a gente é a maior empresa de saúde domiciliar no Brasil. Começou por vacinas, depois a gente foi para exames e mais recentemente a gente começou a fazer medicamentos imunobiológicos ou infusões aí no finalzinho do ano passado. Então, a gente está presente hoje em 3 estados, Rio, São Paulo e Brasília. A gente tem uma estrutura muito leve em ativos. O que significa, né? De novo, um outro conceito que ele está muito presente em outros setores, mas que a gente trouxe para a saúde como inovação, que ninguém faz, que é esse conceito de dark store da saúde, que é basicamente a gente chama aqui de hubs logísticos. Então, a gente hoje consegue, com 3 unidades no Rio, cobrir basicamente toda a região metropolitana que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, o que seria equivalente a mais ou menos 100 clínicas dos incumbentes, né, dos outros players, precisariam para atender esse mesmo volume. Então, isso significa dizer que a gente consegue ser muito custo-efetivo em termos de real estate. Então, a gente consegue combinar isso com uma logística muito eficiente e com um alto nível de serviço, a gente consegue fazer com que, cara, cada vez mais o nosso nível de eficiência da companhia vá subindo e, consequentemente, a rentabilidade seja muito boa. E aí, pode passar, Tiagão? E aí, qual o grande desafio, né? Eu já falei bastante, mas só para consolidar aqui, a gente tem um desafio muito grande em equilibrar o nível de serviço e eficiência logística, né? Então, a gente hoje tem com clareza que a gente vê que, estudando bastante, a gente vê que a maioria dos serviços sempre acaba privilegiando uma ponta em detrimento da outra. Então, o que a gente tentou sempre aqui é que essas duas avenidas, essas duas frentes, elas caminhassem muito juntas. Então, se a gente tivesse que abrir mão de uma, a gente sempre priorizaria o nível de serviço, isso sempre foi o combinado aqui com a turma, mas se a gente conseguir levar e evoluir esses dois pilares muito bem equilibrados, a gente ia conseguir ter uma companhia amada pelos clientes e ter uma boa rentabilidade ali. Então, foi para isso que a gente sempre investiu muito em tecnologia para a proprietária, para garantir isso ao máximo. E aí, só dando alguns exemplos para vocês, pode passar, Tiagão? Hoje, o que a gente, nesse equilíbrio, né? O que a gente mais vê e o que é mais importante para a gente? Hoje, quando a gente fala de nível de serviço, tem 2 pontos que tanto que na nossa pesquisa de NPS, que os nossos clientes mais falam, tanto para elogiar a BIP, tanto quanto para criticar, então sempre são os pontos positivos e os pontos negativos são sempre os mesmos, então, principais, né? Então, a gente sempre fala de 2 coisas, de experiência, né, de atendimento, então isso é determinante, então eu já falei bastante sobre isso na parte do NPS, então a gente ter esse jeito BIP, esse padrão de atendimento é um dos principais pilares. E o segundo, que aí também está mais relacionado com essa parte da logística, e é legal aqui de falar, é o de pontualidade. E aí o que a gente aprendeu sobre pontualidade ao longo do tempo, que não é só sobre chegar ou não no horário. Então isso é uma coisa muito bacana, né? A BIP, ela é a gente, diferentemente de muitos outros serviços por aí, a gente tem um horário marcado. Então, você agenda na BIP 9 da manhã, então a gente tem uma janela de tolerância de no máximo 30 minutos, mas não é um turno inteiro, não é uma manhã inteira, não é uma tarde inteira que a gente pode fazer esse atendimento. Então, basicamente, agendou para 9, a gente tolera ali até 9h30, 9h30 e 1 segundo, já está impactando o nosso indicador de atraso, o nosso indicador de on-time. Então, a gente tem uma janela de atendimento muito rígida, e isso faz com que a gente precisasse, isso lá atrás era um problema muito grande para a gente, porque a maioria das pessoas que a gente conversava só tinha essa roteirização com janela. E para eles isso era tranquilo, mas para a BIP nunca foi tranquilo. Então a gente sempre se preocupou muito em ter esse horário de atendimento muito cravado. E aí o que a gente viu, que, a gente está em Rio, São Paulo, tem região metropolitana, e a gente entende que imprevistos vão acontecer, né? É impossível a gente não ter imprevistos falando de Rio e São Paulo e a gente não ter eventualmente algum atraso. Só que o que a gente descobriu e cada vez mais evolui nisso é de respeito pela agenda do cliente, do paciente, né? Então a gente sabe que, a experiência, e viu isso na prática, né? Quando você tem um agendamento marcado 9 horas, que alguém te avisa ali 8, 8h30, que você vai ter um atraso, que vai ter uma intercorrência, que teve uma intercorrência na rota, e que por isso você vai precisar ser atendido 9h40, 9h50, a experiência é completamente diferente de quando você deu 9 horas, seu atendimento, cara, nada acontece, 9h10 ninguém aparece, 9h20 você tem que entrar em contato com a central de atendimento, reclamando e perguntando. Cara, a experiência para o paciente, para o cliente, já é completamente diferente. Então, o que a gente aprendeu e entendeu é que a gente precisa ter muito respeito com a agenda da pessoa e garantir essa jornada fluida e essa previsibilidade. Cara, com uma informação, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente também, essas informações de real time fazem a diferença para a gente poder garantir isso para os nossos pacientes.
E a parte da logística, acho que, enfim, acho que é só. A gente tem que lidar com. Acho que eu já falei bastante aqui, né? Acho que já entenderam que para a BIP, logística não é suporte, é core business. Então, a gente, cara, além de tudo que eu já falei, tem uma cadeia de frio de 2 a 8 graus que a gente tem que lidar. E a gente tem essa janela de atendimento rígido e ainda buscando ter um nível de eficiência operacional altíssimo, uma produtividade muito alta. Então, de fato, a gente tem um desafio muito grande para garantir aqui na BIP essa eficiência logística. Quando a gente fala de integração com Google Maps e Geo, acho que isso eu falei um pouco ao longo da apresentação, mas reforçando aqui, acho que a gente tem que a gente entende e procura tecnologia relacionada à logística. Então, a gente começou, claro, com um processo manual, não integrado, que era sujeito a erros, e a gente, ao longo da história da BIP, conversou com vários prestadores no mercado de roteirização. Né? Então, vários concorrentes, enfim, a gente não vou ficar citando nomes aqui, mas a gente conversou e falou com algumas outras, e eu acho que a gente sempre teve muita dificuldade de encontrar algum desses players que se adequasse exatamente à nossa operação, do jeito que eu expliquei até aqui, e com esse nível de serviço que a gente exige. Então, a maioria deles, como eu falei, estava preparada para trabalhar com uma janela de atendimento, cara, era muito de prateleira, e acabava que a gente tinha muitas especificidades na BIP. Então, entre outras palavras, a gente era muito chato, então e acabava que as plataformas de prateleira não se adequavam a todas as nossas necessidades. Então, a gente estava buscando e sempre buscou uma ferramenta que entregasse um nível alto de personalização e adaptabilidade ao nosso negócio. Então, não dava para ser uma ferramenta de prateleira. E aí, quando a gente traz Google Maps e com todo o suporte da Geo para dentro do nosso cérebro logístico, que é o Osvaldo, a gente consegue, de fato, ter esse nível de personalização e adaptabilidade que a gente queria. Então, a gente implementa o GM Pro de uma forma que, cara, o nível de dados, né, eu coloco ali, a gente tem muito dado na nossa operação. Como eu falei, já são 3 milhões de atendimentos ao longo dessa história. Então, a gente consegue ter esse nível de dados cada vez mais. Então, a gente consegue saber, cara, qual é o tempo de atendimento, qual é o tempo de espera na casa da pessoa, qual é o tempo de local. Isso vai retroalimentando nossos dados e a gente consegue, cara, com modelos de AI e cada vez mais imputando isso no nosso planejamento de rotas e aprimorando o roteirizador. Então, hoje a gente consegue, cara, ter uma plataforma que é muito fácil e muito adaptável para a gente usar. Então, que se adequa muito fácil ao nosso modelo de negócio e que a gente conseguiu já integrar e conseguir entregar para a companhia um aumento de 30% de produtividade com essa implementação. E junto, acho que eu também falei mais cedo, cara, um aplicativo do motorista, que é esse driver, que é o Driver SDK, que a gente consegue ter essa informação em real time e garantir, né, que, putz, tudo aquilo que eu falei, de garantir uma jornada previsível, garantir para o paciente que quando atrasar, que ele vai ser avisado, a gente consegue ter esse consumo, essa coleta de informações de real time. E aí, se vocês vierem aqui na BIP, putz, hoje a gente tem um centro de operações, cara, que é daquela forma, cara, com várias TVs, etc., de uma empresa de logística mesmo, que a gente consegue controlar e ver isso em real time.